Olá, estamos na segunda aula do curso de Leitura e Interpretação de Desenho Mecânico Básico. Tá? Só para dar, nessa semana veremos as figuras geométricas, os sólidos geométricos, primas, pirâmides e sólidos de revolução e cilindros, tá? Para começar. Vamos dar mais ênfase às figuras geométricas, tá bom? Para se construir a concepção de um desenho mecânico, nós temos que ter alguma concepção de geometria descritiva. Tá? O que seria a base da geometria descritiva? Seria os diedros, onde que é feito cada vista do desenho técnico. Tá? Na apresentação número 10, vai estar um desenho esboçado do que são os 4 diedros para ser construído um desenho mecânico. Tá? Isso, a geometria descritiva também ajuda muito a gente para a concepção de um desenho mecânico. E essa geometria descritiva foi criada ela é o princípio da geometria descritiva mongiana, que foi criada por Monge. Não é pelo Monge, por um cientista chamado Monge, que ele fez um método que permite você visualizar as 4 formas do desenho técnico mecânico. Tá? À primeira vista pode parecer complicado, quando você vê mas assim no decorrer do curso você vai verificar que é fácil você representar as vistas do desenho técnico olhando o sistema mongiano. Tá? Primeiramente, vamos entender um pouco da figura geométrica, a figura geométrica mais básica que tem, tá? Que seria o ponto. Tá? Esse ponto, no desenho técnico, ele pode ser representado pelo cruzamento de 2 linhas retas, perpendiculares entre si, como pode ser 2 linhas cruzadas sem estar num ângulo de 90 graus, ou também 2 linhas em curvas também. A intersecção é o ponto. O ponto, ele não tem dimensão, ele assim, não dá para você dimensionar o ponto. O ponto é o ponto, é o ponto de partida de uma face, de um ponto do desenho de uma peça, para você construir a peça. Tá? A segunda figura geométrica importante também, que se usa muito no desenho técnico, é a linha. A linha, ela já existe uma dimensão nela, é onde que vai fazer os contornos da peça, os contornos, os furos, os rasgos das peças. É lá que vai dar a forma da peça. Tá? Existem no desenho técnico, vários tipos de linhas. A linha mais grossa, ela serve para fazer o contorno da peça. Contorno, furos, rasgos, tudo a parte física da peça. As linhas finas, elas são feitas para o dimensional da peça, para fazer a cotagem, ou eixos de simetria. Tá? A linha ela não tem um começo nem um fim. Tá? Ela assim, na geometria, ela é tida como ela começa de um infinito e termina no infinito. No desenho técnico você vai limitar ela. Tá? Isso na geometria ela não tem um dimensional. Outra coisa que é usado muito no desenho técnico é o plano. Tá? O plano, a gente, para se ter uma ideia do plano, a gente imagina uma mesa ou uma parede. Tá? A parede de uma sala, você olhando na parede de uma sala, ela tem 4 planos, 6 planos, ela vai ter 6 planos. São as 4 paredes, o teto e o chão. São 6 planos, cada um representa um plano. Tá? Ou uma mesa também, se você verificar a mesa onde você senta para almoçar naquela hora tudo, você vai ver a situação de um plano também, um plano perpendicular a você. Outras figuras, as figuras geométricas elas podem ter vários formatos. Tá? Uma figura geométrica o formato mais conhecido é o círculo. Tá? Tem o quadrado, que são os 4 ângulos, os 4 lados iguais. O triângulo, uma figura geométrica de 3 lados. O retângulo, tá? Que são 4 lados, só que 2 lados iguais, 2 lados diferentes. O trapézio, que são formados por um quadrado, só que imagine com os ângulos rebatidos. Né? O hexágono, que é uma figura de 6 lados. O pentágono, que é o formato do pentágono
que vocês podem imaginar do pentágono do presidente lá dos Estados Unidos, tá? E o pentágono ele tem o formato onde que fica o presidente dos Estados Unidos, né? Em formato de um pentágono, né? O paralelogramo, tá? E tem o losango, que são 4 lados, é um quadrado girado, vamos dizer assim, que tem um giro de 90 graus. Essas figuras, elas estão todas representadas na aula, no slide 13 da nossa aula de desenho técnico, tá? Todos os pontos de uma figura plana, elas localizam-se no mesmo plano, tá? No desenho técnico, elas se localizam no mesmo plano, tá? Por quê? Quando uma figura geométrica ela tem um ponto situado ou diferente do mesmo plano, temos um sólido geométrico. O que seria isso? Na aula número 14, você vai ver 2 exemplos de sólido geométrico. Você vai ver o desenho de um cubo feito numa folha de papel, por exemplo. Tá? Você vai ver ele dimensionalmente, ele vai vir em terceira dimensão, ele desenhado quando ele está fora do plano dele. Isso é uma representação do desenho técnico. Tá? Outra coisa que temos no desenho técnico, outra figura geométrica no desenho técnico que usamos, são os prismas. Tá? O prisma é um sólido geométrico limitado por polígonos. É só imaginar um monte de folhas de papel uma em cima da outra. Isso seria o prisma. Tá? O prisma, pode-se imaginar também o deslocamento de um polígono. Ele é constituído de vários elementos. Pode ser esses elementos do polígono. Na aula número 15, você vai estar verificando tudo isso aí no desenho. Seria a base, as faces, as arestas e os vértices. Cada um vai estar representado na aula número 15, na figura 2 da aula número 15. Tá bom? Observando também o prisma, se você analisar o prisma, um cubo, por exemplo, ele apresenta 6 faces. Essas faces do cubo, elas são iguais, elas são perpendiculares entre si. No desenho técnico, ele é representado com linhas oblíquas, para poder dar aquele sentido de profundidade. Outro sólido geométrico também importante, que é muito usado no desenho técnico, são as pirâmides. A pirâmide é um outro sólido geométrico formado por polígonos. A pirâmide também, a base dela, ela pode ser de vários formatos. Pode ter um formato de um quadrado, pode ter um formato, no caso da pirâmide, ela tem um formato de um quadrado, que é a face dela. Tá? São formados por vértices também e também por faces. Tá? O nome da pirâmide depende do polígono da forma da sua base, que seria, no caso, quadrado, pode ser um triângulo, pode ser um pentágono, pode ser vários tipos a base dele, mas sempre forma uma pirâmide, porque das suas vértices, saindo uma linha e encontrando no final dela, ela vai formar uma pirâmide de acordo com o lado do polígono. Tá? O número de faces da pirâmide é sempre igual ao número de lados do polígono. Tá? Sempre é representado desse jeito. Temos também os sólidos de revolução. Os sólidos de revolução, um exemplo seria o cilindro, o cone e a esfera. Tá? Que são 3 exemplos de sólidos de revolução. Que são o círculo, o cilindro seria um círculo rotacionado, ele forma um cilindro. O cone é um cilindro, só que ele se baseia no final, num ponto. E a esfera é um círculo, ele é formado por a rotação do diâmetro dele em torno de todo o lado dele, que todo envolve ele, por isso que forma a esfera. Até a próxima aula, estaremos continuando com a parte de figuras geométricas. Obrigado.